Boa tarde, amigos, donos da Bola RS desta quinta-feira, entrando no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, Rádio Bandeirantes FM 94.9 e, é claro, na nossa live no YouTube, onde está a nossa enquete interativa. Vai na live do YouTube, aba Comunidades e participe, faça o Donos conosco. O Internacional contra o River Plate na Libertadores. É difícil, mas classifica. Depende do primeiro jogo. Não classifica. 3 alternativas. Vá lá, vote e participe. Central Band do Esporte, lá está o Lucas Dias. Como o Internacional foi acolhido, sabendo do seu adversário. Lucas Dias, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O Internacional confiante, sabendo, obviamente, da grandeza do seu adversário, que é o River Plate, também multicampeão dessa Copa Libertadores, mas ontem ficou sabendo, então, que vai enfrentar a equipe de Buenos Aires. O pote do Internacional era o pote 1, o pote do River Plate era o pote 2, e o River Plate, ali, o penúltimo confronto a ser sorteado, colocou o Internacional também no seu caminho. E a gente também acompanhou ontem o técnico Mano Menezes falando sobre isso, mas a gente está primeiro vendo na tela os confrontos das oitavas de final da competição. Então, se o Inter passar pelo River Plate, Meneghetti, chegar às quartas de final da competição, vai encarar Bolívar ou o Atlético Paranaense, pode encarar Argentinos Júniors, Fluminense, Flamengo ou Olímpia em uma eventual semifinal de Copa Libertadores, mas para isso tem que começar o seu caminho contra o River Plate. As datas já estão definidas também. Hoje pela manhã foi definida pela Conmebol o jogo de ida no Monumental de Núñez, na Argentina, no dia 1º de agosto, às 9 horas da noite. O jogo de volta no dia 8 de agosto no Estádio Beira-Rio, também às 9 horas da noite. E o técnico do Internacional, Meneghetti, Mano Menezes, falou sobre o confronto contra a equipe argentina e a gente acompanha agora. Quando se classifica para se jogar uma Libertadores, você já está num grupo seleto da América do Sul. E depois que se passa da fase de grupos, esse grupo fica mais seleto ainda. E agora não tem escolha, não tem para ninguém. Eu acho que a gente tinha que esperar o sorteio, ver quem nos cabia. Cobre o River e vamos fazer uma oitava de final com a grandeza que tem os dois clubes, multicampeão da América. O River é daqueles clubes que tem uma ideia de futebol mais enraizada já há bastante tempo, e é bem provável que na busca do novo técnico se levou muito isso em consideração. Eu, quando estive no Cruzeiro, fui enfrentar o Boca numas quartas de final, e o treinador do Boca era o Guilherme Schelotto, e fomos fazer um cálculo porque nós dois tínhamos chegado juntos, ele no Boca e eu no Cruzeiro. E ele, em 2 anos e meio, tinha 60 jogos a menos do que eu jogava. Nossa, isso. E aí fui fazer uma conta rápida, quantos treinamentos ele pôde fazer, considerando 3 treinos por jogo. 180 treinamentos a mais. Imagina a qualidade do que você pode oferecer melhor em termos de futebol jogado, se em 2 anos e meio você tiver 180 sessões de treinamentos a mais. Bom, é o River Plate. Camisa pesada, com o Gallardo foi bicampeão da Libertadores da América e foi também vice, foi campeão em 15, 18 e vice em 19 quando perdeu para o Flamengo, meu caro Ribeiro Neto. É um adversário de peso que o Inter terá pela frente. Primeiro quero cumprimentar o João Batista Filho, que ontem previu na sua bola de cristal que seria o River Plate. Verdade, impressionante isso. Queria agradecer, Ribeiro Neto. Ele acerta quando não vale. Tu és o único, Ribeiro Neto, que reconhece as minhas virtudes neste programa. Mas o que também pelo aponta apresentador. os teus defeitos. Aponta os teus defeitos também. Não, mas isso Ele sou tem cara. defeitos? Eu não enxerguei ainda. Mas eu tenho. Mas eu mais, não nego. Mas, eu sou jornalista que vem nesse programa e mais diz assim, olha só, eu errei. E o Meneghetti fica apontando o dedo dizendo assim, tu não queria renovação do Renato? Não queria renovação do Renato e eu estava errado. O que não vale para outros integrantes do programa que, por exemplo, se abraçam em Mano Menezes, se abraçam em algumas teses e não largam e tal. Mas obrigado, Ribeirinho. Tá bem. E eu quero dizer que eu fiz uma aposta única na KTO. Eu fiz uma ficha só lá com o sueco. Disse que era o River Plate. Eu não botei assim, porque se fosse um amigo nosso, não vou dizer quem, ele botaria que era o River Plate, o Nacional, o Deportivo Pereira e o Atlético Mineiro. Me Botaria até o Palmeiras, que estava na mesma. Exatamente. Aí depois ele ganha. Falou que eu me abraço do Mano Menezes, eu me abraço do Mano Menezes e no senhor Portaluppi. Eu sou cada vez mais. Isso é uma mudança que eu tive nos últimos anos, da minha trajetória profissional, contra a mudança de técnico.
Sou cada vez mais a favor, claro que eu sei que tem os Miguel Ángel Ramírez da vida, mas eu sou cada vez mais adepto da filosofia de trabalho de longo prazo. Fala, Ribeiro Neto. E eu tô hoje vestido de viking, né? Bjorn. Como é que é? Ragnar. Viking. Viking. Tu te sente um viking? A gente tá fazendo por onde, né, Meneghetti? Pelo menos a vestimenta é. Então, assim, ó. E tem explicação, tu vai ver depois. Olha aqui, tem ó. alguns restaurantes na Zona Sul de Porto Alegre, onde faz muito frio, que tem um negocinho desse aí pra gente sentar. Exato. Em Gramado se usa muito também. Em Gramado se usa muito, você pra gente sentar e tu decidiu pegar um e vestir, né? Não, olha, Meneghetti, pergunta... já que tu abordou essa gaveta aí, lá JB, eu quero dizer o seguinte. Em alguns locais que tu vai, isso aqui é uma vestimenta popular, né? Faz muito frio e tal, é uma vestimenta popular, entendeu? Nesses países mais gélidos. Baldassi tá achando o teu discurso meio enfadonho. Eu acho que é que nós queremos falar do River Plate. Nós temos o maior confronto dos últimos anos do futebol gaúcho, nós estamos preocupados com a vestimenta do Ribeiro Neto. Isso me pareceu uma crítica. Então, assim, ó, cara, eu estou muito confiante, tá? Gravei, inclusive, do meu New canal do YouTube, entendeu? Com áudio. Dessa vez com áudio. Então, que o Internacional teve sorte do sorteio. E o JB também falou isso ontem, justiça seja feita. Porque eu não vou nem entrar no caso de que se perder, perdeu por um gigante e aí não é fiasco, tá? Eu acho que o Internacional tem uma oportunidade, Meneghetti. Apareceu uma oportunidade. Por quê? Porque se o Internacional... O Inter sabe que para passar pelo River Plate, Ribeiro, ele tem que ter... Ribeiro, calma, Ribeiro, tu não está demitindo ninguém, Ribeiro. Isso é um discurso quando a gente vai demitir. Olha, estamos te dando uma oportunidade de que tu vaza ao mercado de trabalho. É isso que tu está dizendo, Ribeiro. Mas tem Pelo a amor ver. de Deus, Ribeiro. Tem a ver. O Internacional vai ser obrigado agora a sair do marasmo. O Inter, se quiser passar pelo River Plate, embora eu ache o River um time bonzinho só, não é nada demais, tá? Ele tem que, além do Eder Valencia ter ritmo de jogo, além do Arangues voltar do jeito que a gente acha que ele pode ser, talvez aproveitar a janela para reforçar mais, o Inter tem que dar liga. O seu Mano Menezes tem a responsabilidade de formar um time competitivo, forte. Porque... Antes não tinha. Não está tendo em 2023. Vocês estão batendo no Mano Menezes aqui há 8 meses. Então, eu confio. Tá bem. Dá para passar. Baldasso, quero te ouvir. Vocês sabem que eu sou um crítico do que vem acontecendo no Internacional. E eu acho que o 2023 até agora é ruim. Eu sou um crítico da atual gestão desde que assumiu, que não nos deu um time competitivo. Eu não teria nenhum motivo, nenhum indicativo para acreditar no Inter nesse confronto contra o River Plate. Mas eu vou acreditar sim. Eu acho que foi o pior dos azares do Internacional pegar o River. Se eu tivesse que escolher um de todas as possibilidades de ontem, que eu não queria pegar o River. Mas, gente, a primeira coisa, eu vou saborear o fato de estar enfrentando o River Plate na Libertadores da América. Essa é a primeira coisa. Porque tem muitos aí que não têm nem a possibilidade de estar disputando a Libertadores da América nesse ano e estão sentados no sofá acompanhando a competição. Essa é a primeira coisa. A segunda, o River, como time de futebol neste momento, não é monstruoso como foi há não muito tempo atrás. O Internacional tem um mês para se preparar. E um mês para se preparar significa que vai colocar em ordem o Gabriel, vai colocar em ordem o Arangues, vai colocar em ordem o Eder Valencia, vai colocar em ordem a preparação física. O Inter só tem mais 4 jogos para disputar em julho. O Mano Menezes vai ter semanas cheias de trabalho para preparar a equipe. Eu vou esperar que a direção se ilumine e traga nesta janela logo jogadores que possam resolver problemas que o time ainda tem no meio-campo para frente. Então, eu vou dizer para vocês, eu vou acreditar sim. E vou dizer mais do que isso. Atenção, todo mundo que está assistindo o programa. O Internacional vai passar pelo River Plate. O Inter vai passar pelo River Plate na Libertadores da América. Porque o Inter vai estar suficientemente preparado até o começo de agosto para ser melhor que o adversário. O Inter vai às semifinais da Libertadores da América, porque nas quartas vai passar também pelo vencedor de Bolívar e Atlético Paranaense. O Inter vai ganhar o confronto contra o River Plate. É hora de acreditar. Chega de acadelamento. Chega de acadelamento. Chega de achar que esse Inter não pode nada. Problemas não faltam para a gente discutir, e a gente discutiu isso o tempo todo. O Inter vai passar pelo River Plate, Meneghetti.
Sabe que quando ele falou de algum sentado no sofá, eu procurei o sofá, não tem sofá, mas eu acho que o recado foi para ti, César. Não, tá sentado aí na Foi, não, e é verdadeiro, eu estou no sofá, porque eu não tenho adversário na Copa Libertadores. O Baldasso fez 3 dessa manifestação provocativa dele, tem três pontos que ele tem toda a razão. Primeiro, estou no sofá e vou acompanhar e secar naturalmente o Internacional. Esse é o primeiro. Segundo, ele deu azar mesmo no sorteio, porque dessa vez não é o Globo, dessa vez não é o Vitória, dessa vez não é o América, dessa vez não é o Melgar, dessa vez é o River Plate. E o quarto ponto, ele falou uma frase que eu acho... Gente, o River Plate é um baita de um time de futebol e o River Plate é muito favorito contra o Inter. Não vamos parar com essa onda. Peguem a escalação do time do River, entendam o grau de investimento e vão entender que quem tem que melhorar para fazer enfrentamento, esse melhorar é do Inter. É do Inter. E o River, que como disse o Baldasso, que o River já fez enfrentamento, por exemplo, há pouco tempo atrás aqui contra o Grêmio, numa semifinal, que a gente saiu muito machucado depois de ter vencido o jogo lá, depois toda aquela polêmica aqui envolvendo Porto Alegre. O River é um clube Aquele time do River era muito melhor que o de hoje, tá? Pois é, Meneghetti. Não. Tu tá vendo o River jogar agora? Vi ontem, vi jogar contra o Fluminense, vi jogar contra o The Strongest. O River tá passeando no campeonato argentino. Se eu fosse tu, eu ia ver o River em loco. Ontem, quando a gente discutiu aqui, um dos times, tu dissesse, pô, César, não vai falar do 7º colocado do campeonato argentino, quando eu disse que o Argentino Júnior era um time razoável, né? Um time que tinha tirado o Corinthians e tal. Pois esse que veio não é o 7º no campeonato argentino. O que vem jogar aqui em Porto Alegre, que vai jogar lá, então eu acho que... Sabe quem é o 2º do campeonato argentino? É o Tadieres. Não, tudo bem, mas o Tadieres... Desculpa, o César se equivocou, desculpe. Ribeiro, vamos começar assim. Um já começou me provocando lá, e tu também. Eu me equivoquei pra tua opinião. E o outro lá, o que tá morando... Não, é que vocês... Eu tô quieto no meu canto, o adversário é o Inter. Aí vocês começam, porque tá no sofazinho, porque não sei o quê. O senhor tá equivocado, então, desculpa dizer. Então não começa com tá errado. Na minha opinião, eu tô certo. Porque eu só tenho uma opção nesse programa aqui. Qual? Ter a minha opinião. Segundo o Pedro tá me corrigindo, que como o Tadieres joga hoje, nesse momento é o São Lourenço. Eles estão ali ponteando, quer dizer, o Boca não tá, se não me engano, é 5º, 6º, 4º, alguma coisa, tá pra 11º, tá pra baixo. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro, Meneghetti? Botafogo. Tá, e é ruim o Botafogo agora? O River vai ser o campeão, tá? Tá bem. Provavelmente no final de semana agora. Sim, tá bom. O líder é o Botafogo, tá? E dá pra dizer que ele tá disparado na liderança, né? Dá pra dizer, né? O River será campeão, é diferente do Botafogo. Tá, não, mas... É diferente. Tu vai te agarrar numa tese que ela vai arrancar errada. Deixa eu molhar o bico. Mas é que peraí, vocês estão com preconceito. Isso que se chama, que vocês estão tendo, se chama preconceito. Não é que tu não deixa eu falar. Tu não deixa eu terminar a tese. O preconceito leva a esse tipo de coisa. Peraí, o Botafogo está se mostrando um muito bom time, com bons jogadores, com boa... Então assim, Ribeiro, tu tá indo por um caminho ruim. Então vou muda a tua tese. Vai lá, termina depois a gente dá a bordoada. Se o Inter pegasse o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores da América, entendeu? Todo jogo é duríssimo. Tu ia ver o Botafogo e tu ia ver o líder disparado do Campeonato Brasileiro, o campeonato mais difícil. O campeonato mais difícil do mundo. Tua testa tá furada. Não, mas só um pouquinho. Pegou um barquinho foi a tese dele. Pegou um barco com um furo desse tamanho aqui no meio e vai afundar. Sabe por quê? É que o Botafogo, se nós estivéssemos faltando 2 rodadas e o Botafogo estivesse na iminência de ser campeão brasileiro, tu estaria certo. Aí é preconceito. Não é preconceito. Nós estamos com 1/3 do campeonato. Lá na Argentina faltam 3 rodadas. 2 ou 3 rodadas. Vem, Baldasso. Eu quero fazer 2 considerações. A primeira, para não passar batido, porque nós abrimos o programa com uma sonora do Mano Menezes, em que ele falou da diferença de tempo de trabalho que os argentinos têm em relação aos brasileiros. Eu só quero lembrar para o Mano Menezes, e eu sou um defensor do Mano Menezes, eu quero lembrar para o Mano Menezes que ele vai ter 3 semanas cheias de trabalho. O River vai jogar mais jogos até o confronto contra o Inter do que o Inter. Então o Mano Menezes não tem o que reclamar e não tem desculpa depois. Ele vai ter semanas cheias de trabalho para preparar a equipe. E a outra coisa que eu quero dizer sobre o confronto contra o River, e aí é o único acerto do Ribeiro Neto.
O Internacional tem a possibilidade de ganhar um confronto deste tamanho e ganhar um estofo importante, fazer uma preparação diferente para seguir depois com muito mais força dentro da Libertadores da América. Eu também acho, e tem muitas pessoas dizendo isso, que todo mundo, para ser campeão de uma competição como essa, vai, em determinado momento, pegar um time forte, um time grande, ou mais do que um, geralmente mais do que um. Tirando em 2017, né? Porque em 2017 o campeão da Libertadores foi campeão sem pegar nenhum time forte. Quer falar, César? Só provocação. O Baldasso, eu acho que ele andou umas peças para trás nessa viagem para Natal, né? Aquele negócio, aquela carta, né? Ele voltou. Volte 2 casas. Voltou 2 casas, voltou o 4-4-2 o Baldasso nesse momento. Mas não tem problema. Eu vou esperar ele voltar pro programa aqui para responder esse tipo de... Renato, um tricampeão, que é o título que o Inter ambiciona, esse tricampeão da América, que foi com o Lanús... Que eliminou o River na semifinal. Que curiosamente parece que o River jogou... O Inter jogou essa competição ou não? 2017 não. Não jogou porque estava na segunda divisão nesse ano. Então não jogou. Uma pena, porque se o Inter tivesse jogado, talvez o Grêmio não tivesse ganho, mas o Inter estava na segunda naquele ano. Bom, olha só, eu tô um pouco alinhado com o Baldasso, mas assim, ó, a gente tem que confiar nisso que o Baldasso está dizendo, para a gente poder achar que o Inter pode fazer um bom enfrentamento com o River. Não sei nem se vai passar. E se eu olhar no momento atual dos dois times, o River é favorito. Não acho que é franco favorito, mas é favorito. Vou explicar por quê. Se esse jogo fosse em abril, se fosse em maio, mas assim, ó, eu ia lá na KTO e colocava River e ganha os 2 jogos. Acho que, e aí eu entro na carona do Baldasso, que com tempo para trabalhar, com 3 reforços, especialmente Arangues e Ener Valencia, Gabriel, que já deve contra o Palmeiras, quem sabe, puxar um banquinho de reservas. Agora o Mano vai ter que ter esses jogos para preparar o time, para dar ritmo pro Arangues. Não adianta deixar o Arangues no banco. Não adianta deixar o Ener no banco, tem que botar para jogar, para que tenha entrosamento, para que ajuste o time, que talvez passe inclusive por mudanças táticas ou não, para chegar lá afiado e preferencialmente com reforço. Agora, tem uma alternativa muito inteligente na nossa enquete interativa, se a gente puder colocar no ar aí, que está na live do YouTube, na aba Comunidades, que a gente está projetando, né, na enquete o enfrentamento do Internacional com o River. Tá aí, ó. Tem uma alternativa que eu acho que ela é precisa. Difícil, mas classifica, depende do primeiro jogo, não classifica. E eu acho que este confronto depende quase que exclusivamente do primeiro jogo. Por quê? Porque lá no Monumental de Nunes, que agora tem capacidade para 86 mil torcedores, é o maior estádio de capacidade da América do Sul, o River tem sido imbatível. O River perdeu jogos na primeira fase da Libertadores da América, perdeu para o Fluminense e para o The Strongest, fora de casa, tomou goleada do Flu, um jogo que deu tudo certo para a equipe do Diniz, mas lá é difícil. Se o Inter voltar, por exemplo, com um 0-2 do primeiro jogo, acabou. Adeus tia Chica, como se diz no popular, foi. A vaca foi pro brejo. Perder o jogo lá já é complicadíssimo pela malandragem dos argentinos, por ter um time mais descolado e acostumado a esse tipo de pressão, de clima hostil, de jogar com o relógio a seu favor. O Inter teria que jogar lá para empatar o jogo. É isso aí. E eu vou nessa também. Voltar vivo e empatar. É isso aí. Eu até acho que a derrota por um gol não vai diminuir a esperança e vai deixar o clima ele ainda de muito, muito otimismo, porque às vezes num jogo, Berenguete, acontece tanta coisa, não, né? Tudo bem, esse jogo que o River foi goleado, ele foi goleado porque ele perdeu um jogador, né? Sim. Então o Fluminense ficou muito desfalcado tempo... também. O Fluminense ficou muito tempo com o jogador a mais, enfim, fez o resultado. Agora, eu acho assim, ó, eu respeito o River Plate pela camiseta, pelo histórico, tem um bom time. Ponto. Sabe? Eu acho que... O Inter tem um bom time. Eu estou falando do River... O Inter tem um bom time. Não, o Inter pode ter um bom time. Ah, tá. Mesmo que tu não queira, Cecília. Não, é que eu quero saber se o Inter tem um bom time na tua avaliação. Eu acho que essa tua convicção toda de que o Inter não vai passar, ela é um tanto exagerada. Não, tudo bem, mas... Acho que ela é exagerada. Acho que não é assim. Eu vou mais longe, tá? Eu vou exagerar, então. Vocês não têm jogo de volta. Que receio que tu não tem jogo. Não é receio, que receio que tu vacina é o que tu tá fazendo. Tu acha que o River mata no primeiro? Eu acho que o River é mais time que o Inter. Então, por exemplo, se o River Plate se classificar, assim, ganha lá por 2-0 e perde aqui por 1-0, tu acha que a tua testa tá errada? Eu acho que sim. Se o River Plate se classificar nos pênaltis, tua testa tá errada? Tá errado. Eu acho que aí é que é o teu erro.
Porque eu acho até que o River pode matar no primeiro jogo, por isso que eu tô colocando essa alternativa. Mas eu não acho que é uma tendência assim que é uma barbadinha pro River. Não, é que eu quero dizer... Eu acho que o River arrumou um problemão pra ele. O que eu quero dizer é que a gente tem uma... A minha crítica, vamos pegar a opinião das pessoas aqui, também eu não gosto de criticar a opinião, cada um tem a sua, mas... Não, mas é que a gente tem uma leitura em relação ao adversário. Então, ontem, por exemplo, o assunto era o 5-1 do Fluminense. O assunto era esse. Porque o Fluminense ganhou de 5-1, porque qualquer time ganha desse time do River. Não, isso aí é rede social. Não é só rede social, tem uns microfones abertos também que falam isso. Eu não ouvi. Tá? Ontem eu tava acompanhando Eu acompanhei a live do Baldasso. A live do Baldasso, tu viu quando sai ali, só tem colorado ali, né? O Baldasso dá um pulo dizendo, vocês estão malucos, né? Teve um lá que disse assim... Não, isso é uma barbada, vamos passar por... Mas daí tu tá te baseando por esse maluco aí. Microfone aberto, meu velho. Não, abriu o microfone, microfone aberto. Nem sei quem é o cara que fez isso. Mas uma pessoa... Tu vai confiar nisso, outro dia eu vi a informação de que o Soares limpou o vestiário. Lá, a casinha dele pegou as coisas. E o que nós falamos aqui? O que nós falamos aqui? Não, eu tô fazendo uma analogia, não, serve. Mas não tô falando em erra. Mas por isso é que eu não quero ir tanto com... É que não é um senso comum de que é uma barbada por Inter. É que a análise do adversário, ela tem um foco e a análise em cima do que o Inter produz tem outro. Agora tu faz uma vírgula dizendo, se o Inter melhorar. Beleza, aí a gente entra na sua, mas o próprio Inter sabe disso. Quem sou eu para pregar equilíbrio nesse programa, né? Mas eu acho que nós estamos indo a dois extremos na análise do River Plate e nenhum deles é verdadeiro. Não é o timaço que o César está dizendo, porque o River Plate caiu muito de produção depois da saída do Gallardo, e não é só um time normal, como o Ribeiro Neto está dizendo. Eu vi jogos do River Plate nessa Libertadores da América, eu vi sim o 5-1 que tomou, e a gente tem que levar em consideração que esse River Plate se classificou da seguinte forma. Ele jogou um jogo contra o Fluminense, a penúltima partida, sendo obrigado a ganhar dentro de casa para ter chances, e ganhou, e depois acabou ganhando o último jogo também. É um time bom, é um time que tem todo o respeito de todos os colorados, e eu acho que pela camiseta merece mais respeito ainda do que pela bola que está jogando. A outra coisa, nós estamos focando demais no primeiro jogo. Eu vou dizer para vocês que eu tenho mais medo do segundo jogo, mesmo entendendo a força da torcida do Inter e todo o ambiente que vai se criar no Beira-Rio. O River Plate, entre todos os times do mundo que eu conheço, o River Plate é o time que menos se importa com o fator local. O River Plate eu já vi meter 3 no Cruzeiro, revertendo o resultado adverso do primeiro jogo. Eu já vi o River Plate contra o próprio Grêmio fazendo o que fez dentro da arena. Esse River Plate, tu imaginar que o fator local, que jogar em casa é o suficiente para conseguir uma classificação, esqueçam, esse time desconhece fator local. Fala, JB. Olha, então, Meneghetti, dentro desse programa de debate de vocês, eu queria trazer algumas informações. Boa. Ontem eu falei com um grande amigo, cara que é espetacular, muitíssimo bom repórter. Sabe que eu tenho, como é que tu disse que eu tenho namoradinhos, né, Meneghetti? Sim, qual é o problema? Não, eu sei, mas tu disse que eu tenho namoradinhos, eu tenho vários repórteres que são, que me ajudam. Então eu sou um cara... Aqui na aldeia, inclusive, né? Aqui não, aqui é só o Rodrigo Oliveira. De resto aí... Lá, aí eu tenho, tipo, o Nicola e o Chico Garcia em São Paulo. O Nicola é guru, é diferente. O Nicola tá numa outra prateleira. Tá numa outra parte. Isso que eu tenho namorados internacionais também. Boa. O Pato Burloni, da T6 Sports. E tu tem uma namoradinha na Turquia. Ai. E tem um namoradinho na Rússia. Na Rússia ou na Rússia é o Fábio Aleixo, isso aí. Não, o cara é internacional. É que a namoradinha dá pra... Não, daí a Márcia não vai deixar. É barra amigos. Não. O meu caso não tem esse. O meu combinado com a Márcia é que só posso ter namorados desse sentido aí, homens. Mulheres aí ela vai complicar. Então aí então ela não é gente deixa. É só o que parece ser, então. Exatamente. Eu achei que era, mas não é. Mereguete, não me complica. Tu vai viajar pro Rio de Janeiro? Vou. E a Ansel tá lá, inclusive. Hã? Não, deixa quieto. Mas é... Opa! Quando é que tu vai? Vou amanhã, depois do Donos. Sexta-feira? Mas vamos pegar o filme. Mas o jogo é domingo, vamos pegar o filme. Vamos pegar um sabadão de praia. Barra da Tijuca. A culpa não é minha, do Rezende.
Vamos pegar uma prainha no sábado. O novo chefe Ainda que... culpamos o Rezende. Ô Rezende. Vamos pegar uma chefe prainha, é pra isso. sabe? Pô. Chefe Ainda é pra isso. culpamos Eu o botava Rezende. tudo no do Ribeiro, agora é tudo contigo, Vai velho. sexta-feira, de tardezinha, já estamos no Belmonte. Não. Belmonte, De tamo tardezinha eu naquele- vou fazer o Donos da Bola Rádio, na Rádio Bandeirantes, Sim. direto do Rio de Janeiro. Posso fazer, Ribeiro? Não deve, inclusive. Devo fazer, E porque eu aí vou... sábado folga. Vai lá passar na concentração do Inter. Isso vai aí, gravar não. com o brother Menezes, aquela coisa. Não, já pedi entrevistas lá na concentração. Tem a rede digital da Bandeirantes que vai ser alimentada. Vou passar o dia na concentração. Repórter KTO. Repórter KTO. Tá, mas, ô, Meneghete, vamos pro que importa. E aí domingo dá uma passadinha no Maracanã, Meneghete, Valência. Meneghete, vamos focar no programa, sem gavetas. Não gosta das coisas de desfocar. Não gosta de gaveta? Não gosto. É seguinte, gente. Eu falei com o Pato Burloni, Patrício Burloni, repórter da TIC Esportes, que eu sempre brinco que é o Band Esportes deles lá, tá? É um canal só de esportes na Argentina. O que ele me passou? Primeira questão, Monumental de Nunes está lindo, maravilhoso. Eles fizeram uma reforma, aproximaram, acho que vale para o Beira-Rio, principalmente para o Morumbi, que é muito longe na arquibancada, eles trouxeram mais perto 86 mil lugares. A Conmebol é uma piada, todo mundo sabe, teve um ato de racismo que eles puniram e vão tirar 3 mil lugares de um estádio de 86 mil. Está confirmado, é 3 mil lugares. Então o estádio vai ter 83 mil pessoas ensandecidas ajudando. A grama é meio sintética, meio artificial, meio natural. A bola corre muito. E ele diz o seguinte, Fluminense não se achou por 15 minutos, depois encontrou seu jogo. Mas todo mundo que vai lá, por 15 minutos, passa um trabalho, porque a bola corre mais e o River usa esses primeiros 15 minutos ensandecidos. Ezequiel Barco, Mano disse nessa entrevista, voltou a jogar o que jogava no Independiente. De La Cruz ficou bem. Nátio Fernandes... O Flamengo quase levou o De La Cruz. Quase levou. E ele não foi porque a direção disse, eu não quero que tu saia desse jeito, e ele aceitou. Eles têm uma identificação muito grande com o clube. Então na ordem, Barco, De La Cruz e o Nátio Fernandes, que voltou a jogar o futebol de antes. Aí é que ele disse, vocês no Brasil devem estar pensando, tem Salomão Rondon, venezuelano, de Premier League, e Borja, que são titulares. Nada. O Beltrán, ele comparou, ele disse assim, não é o mesmo jogador, compare, é um jogador da base do River, compare ao Julián Álvares. Atacante, mas que faz uma movimentação ensandecida, muita velocidade, não é fixo de área, são os 4 principais jogadores dele. E ele disse, aqui a gente imaginou o seguinte, vai ficar 8 anos e meio de Gallardo, vai ficar um caos. O Demichelis, ele disse, tá não tão bem como o Gallardo, mas num trabalho muito sólido e muito bom. É mentira que o River tá essa coisa ruim que muita gente está achando. O River tá muito forte, muito forte. Se o Inter ganhar, vai ser um feito gigantesco. Tá bem, vamos ver. Esse jogo tem data agora, né? Hein, Lucas? Saiu a data já, né? Isso, dia 1º, o jogo de ida, 1º de agosto, lá no Monumental de Nunes, em uma terça-feira, às 9 horas da noite, o jogo da volta, dia 8. Uma semana depois, também terça-feira, às 9 horas da noite, no Beira-Rio. Vamos falar de Grêmio agora, vamos falar de opções para Suárez. Isso, Meneghete, até porque o Renato Portaluppi, técnico gremista, falou depois do jogo da Copa do Brasil na última terça-feira lá na Fonte Nova, em Salvador, que o Luizito Soares seria reavaliado hoje. Para quem não lembra, ele ficou de fora de última hora, ele estava escalado para o jogo contra o Bahia e foi cortado ainda antes de começar o aquecimento no gramado da Fonte Nova. O Vina acabou sendo titular. O Luizito Soares vai ser reavaliado hoje à tarde na reapresentação, 13h30 da tarde, por volta das 13h30, 4 horas, lá no CT Presidente Luiz Carvalho, para saber se vai ter condições para o jogo do final de semana. Domingo, rodada do Campeonato Brasileiro contra o líder Botafogo. Só que veio uma informação importante, tá, Meneghete? Do El País do Uruguai, justamente indo ao encontro daquilo que a gente tem falado nas últimas semanas, que o Luizito Soares quer o quanto antes ir para a Espanha, consultar no seu médico de confiança e, quem sabe, iniciar um tratamento para as dores crônicas que ele tem no joelho direito. E o El País do Uruguai trouxe uma informação adicional, tá, Meneghete? Sobre as 2 opções de tratamento que o Luizito Soares pode ter por conta dessas dores no joelho. A primeira delas, uma reconstrução na cartilagem do joelho direito, que seria um desfalque de Luizito Soares por alguns meses, ou um tratamento com células, que faria com que ele desfalcasse o Grêmio em pelo menos algumas semanas. A gente sabe, a ideia do Grêmio é ter o Luizito Soares no domingo contra o Botafogo e no próximo meio de semana na Copa do Brasil contra o Bahia. Nosso amigo TJ, sabe, Ribeiro Neto? Conheço, me mandou aqui, pô, tô muito triste com isso, cara. O Real Madrid tá contratando o Arda Güler. Ah, que jogador, cara. 18 anos.
É o grande jogador do Fenerbahçe, né? Revelação do Fenerbahçe, jogou num timezinho pequeno, foi pro Fenerbahçe. E aí nos jogos que eu fui ver do Ener Valencia no Fenerbahçe, eu me encantei com este meia. Arda Güler, que o Real Madrid tá contratando. 18 anos. 18 anos, cara. Que jogador, Sabe, César. tu Que sabes, jogador. jogadoraço. Não vi ainda, não. Jogadoraço. Tu sabe que o Mano Menezes, ontem nessa entrevista aí, tem uma parte muito interessante. Ele não fala exatamente assim, mas eu, obviamente, no meu canal do YouTube, eu fiz essa chamada para ser mais polêmica. Tu aumenta, mas não inventa. Exatamente. Modo Vaguinha, né? Não, é o Nelson Rubens. Não, Nelson eu entrego. É o Nelson Rubens do YouTube assim, Esportivo do Rio Grande do Sul. Tá no espelho a sonora? Que beleza. E não é sobre isso. É do Jorge Jesus, tem? Tá no espelho, então não vou antecipar. Tá, vamos falar então do Soares, de opções pro Soares, César. Eu não tô entendendo onde é que eles querem chegar com esse negócio de opções pro Soares. O Soares vai jogar domingo, né? Eu espero que sim, a gente torce que sim. Eu acho que diante de tudo que aconteceu nas últimas 4 semanas, a gente tem uma certeza já. A grande dificuldade é com o joelho dele. Não é viagem para não sei aonde, não é não sei o que, é o joelho dele. O joelho dele está incomodando muito e a gente precisa... Tu tem certeza disso? Tu tem certeza disso? Diante dos fatos, eu tenho que analisar o que eu estou enxergando. Né? Claro que a gente sabe de muito papo de bastidor, mas dentro do que eu estou enxergando. Não, mas é que eu acho que se for isso aí, seria uma boa... Ele podia dar uma coletiva, ou então, em último caso, já que ele usa a rede social lá para colocar as carinhas e tal... Gente, eu vou cumprir meu contrato com o Grêmio e terminou. Só preciso resolver a questão do joelho. Eu acho que seria muito legal, mas eu vejo... Eu estou nessa linha. Entrando nessa linha, a gente recebe muito assunto, mas dentro dessa linha. E aí, o Grêmio precisa começar a se acostumar com o que aconteceu. Porque existia uma... Por que a gente aqui discutiu, eu e tu, inclusive, discutimos tanto que não era aposentadoria. E a gente bateu o pé que não era aposentadoria. Pelo histórico... até aquele momento. Só que isso depõe contra o jogador, né? Porque assim, a informação é verídica e confirmada, todo mundo que é do bastidor sabe. Eu sei, eu vou chegar lá. O jogador chega e diz para a direção, cara, não tô aguentando mais, tô cogitando aposentar. Isso todo mundo sabe. A questão é, se ele fez isso para forçar uma saída, se ele fez isso e não queria aposentar, ele fez para forçar uma saída. Aí depõe contra o jogador. É que aí a gente está no si. O que eu quero colocar é o seguinte, e aí dando dado concreto, por que a gente bateu tanto o pé, eu e o Meneghetti, naquela informação? Porque ele vinha de 28 jogos sem apresentar uma dor aqui, uma dor ali, que o jogador de futebol convive com dor. Mas faz 5 que ele tá 3 jogos para cá, 3 jogos para cá. O primeiro ele sai porque não consegue mais, que é aquele jogo, só não sei contra quem. São 3 jogos. Os últimos 3. O outro jogo, ele sai mais cedo. E aí vem o jogo que ele sequer consegue jogar. Ele vai para o aquecimento. E eu estou só falando o que a gente vê, o que todo mundo aqui está vendo. Só o que a gente vê. A partir daí, existe uma insegurança na escalação desse jogador. Eu teria, pelo menos. Se eu sou o Renato, eu estou ali e digo assim, cara, eu já preciso treinar o time sabendo que ele pode aquecer e não jogar. Então, essas opções, internamente, o Grêmio viu que não tem. O Vina não é dali, o Grêmio não teve intensidade, o Grêmio tem dificuldade, ele não tem o cacuete do lugar, não é dali. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente já começa a ver a movimentação da janela do Grêmio trabalhar com outros nomes, como o centroavante Muniz, né, que é um centroavante da Premier League, que, vamos lá, né, Meneghetti? Se tu tem a confiança de que o Soares vai ser o jogador tu não vai contratar um cara de Premier League que não vem pra cá por 100 mil reais, né? Não, quase ele deve estar vindo aqui por 1 milhão, então tu não vai nesse tipo de cara. Então o Grêmio começa a movimentar porque tá entendendo a dificuldade do Soares. O Baldassi tá inscrito, fala, JB. Não, só depois do Baldassi eu quero dar, eu fiz uma ligação do caminho de casa até aqui. E eu tive várias... Tu deve ter... Tá, vamos ver. Várias informações. No Bluetooth do carro, tá? Me deixou curioso. Diga lá, Baldassi. Gente, eu não sei se a gente está se dando conta disso, mas talvez nós estejamos, neste exato momento, chegando à total elucidação dos fatos envolvendo o Soares e o que realmente aconteceu. Para mim, agora, tudo está à mesa. Tudo está colocado. E a matéria do jornal que o Lucas Dias acabou de colocar, ela elucida os últimos pontos. O que aconteceu foi o seguinte:
O Soares chegou para a direção do Grêmio e disse, olha, eu estou sentindo muitas dores, eu estou pensando, inclusive, em me aposentar, porque eu estou chegando a uma situação limite. Eu tenho aqui, com meu médico lá em Barcelona, alternativas de tratamentos que vão envolver eu ficar de fora dos campos por algum tempo. E eu quero fazer isso agora. E o Grêmio bateu o pé dizendo, agora tu vai nos deixar na mão, faz depois, quando terminar o ano, quando terminar a temporada, a gente conversa de novo. Para mim é isso que está acontecendo. Para mim, os fatos estão elucidados nesse momento. A única coisa que falta saber é quem venceu a queda de braço. Se é o Grêmio com ele ficando aqui e fazendo isso lá no final da temporada, ou se o Soares vai em seguida ir para lá e parar por um tempo. Para mim, eu agora sei de tudo. Eu acho assim, eu acho que o Baldasso foi muito claro e evidente nisso aí. Tá? Só que o que a gente pode discutir e eu não tenho dúvida, eu tenho convicção, certeza não tenho. Eu tenho convicção que a linha é essa que o Baldasso nos diz agora. Agora, a questão é como ele usou a palavra aposentadoria. E eu acho que o Baldasso foi preciso. Ele deve ter cogitado, olha, gente, eu estou até pensando em parar. E aí, quando a fonte passou isso para os jornalistas, falou, ele até cogitou a aposentadoria. Pronto, e aí, isso é notícia, gente. Isso é notícia, parabéns. Parabéns a Zero Hora, ao Gabardo, ao Marcos Souza, que deram a notícia, e eu, se tivesse a notícia, também daria. Eles não disseram assim, Soares vai se aposentar. Aí seria um erro, eles não disseram isso. Cogitou a aposentadoria. Que é um exemplo. Ele deve ter falado isso realmente para os dirigentes, e os repórteres, com competência, tiveram acesso à informação. Baldasso foi preciso. Agora, aí é dizer assim, não, Soares disse que vai se aposentar. Eles não disseram isso. Não, Soares nem falou em aposentadoria. Não, eu acho que a leitura do Baldasso está precisa. Em 2021, na metade de 2021, o Diego Souza deu uma entrevista para a Aline Nastari, competente repórter da Aline Nastari. Segue ela nas redes sociais, que ela é brilhante repórter para a TNT Esportes atualmente. E aí, lá pelas tantas, eles conversando, ele disse, não, eu vou parar no final do ano. Eu faço essa temporada e paro. O jogador falou isso. E ninguém contesta porque ouviu do jogador. Aconteceu a mesma coisa com o Soares. O Soares disse internamente, tô pensando em parar, e falou, não sei se agora, quase que imediatamente, ou no final do ano, mas eu tô pensando seriamente em parar. Isso é notícia, não tem do que discutir. Eu fiz uma ligação hoje, saindo de casa do meu condomínio, é no Bluetooth do carro, então não é permitido, não tem nenhum problema, e vim aqui dirigindo para Bandeirantes e conversando. O que eu recebi? Hoje, atualmente, no momento, tudo é bastidor. O Soares não chegou na direção do Grêmio mais para falar, tipo, gente, vamos falar sobre meu tratamento. Ele já pediu antes, mas não evoluiu esse assunto, assim, tipo, evoluir de tratamento, ou de Miami, ou de qualquer coisa. É óbvio que o Grêmio sabe do que está acontecendo. Por exemplo, estão saindo várias matérias no El País. E o Grêmio não é bobo. O Grêmio sabe que para sair no El País, Meneghetti, lá do Uruguai, a fonte é via jogador. Ninguém acha... O repórter não tem ligações com dirigentes do Grêmio. Ele tem ligação, porque só vai saber ou da direção do Grêmio ou ligado ao Soares. É óbvio que está vazando do Soares. O Grêmio sabe que ele tem o problema, ele treinou bem. O que eu recebi? Ele treinou bem na segunda-feira antes do jogo de terça. Treinou bem, normal. Mas estava mal antes do jogo. Quando ele vai sair, um detalhe, quando ele vai sair, ele está com aquela cuia e a térmica de uruguaio mesmo e tal, ele entrega para um cara que está do lado dele, assim, para descer do ônibus e se apoia para não forçar o joelho de tanta dor que ele estava sentindo ali. E ele entra, diz, aí vê que ele não estava legal, farda, fala com o Vina e diz assim, cara, tô sentindo muito, Vina, fica alerta que eu acho que tu vai jogar. Acontece tudo o que aconteceu. Agora, volta para a situação. O Grêmio deve liberar, o Grêmio está tentando negociar, o jogador queria agora já para Barcelona, ele queria estar hoje em Barcelona. O Grêmio só deve liberá-lo depois do Botafogo e do Bahia. E vai tentar fazer ele ir do jeito que der. Ninguém garantiu se ele vai jogar, ele disse assim, a gente não sabe. A gente vai tentar colocá-lo em campo. Mas provavelmente faz esse jogo. Depois vai para Barcelona. Existe, e essa é uma informação que saiu pelo Léo Oliveira na Gaúcha, e eu fui confirmar. Existe uma possibilidade, inclusive, do médico dele, que ele confia muito lá, que é o médico que a gente já trouxe aqui, o Ramon Kugat, ele tentar um tratamento à base de célula-tronco e que ele faz uma espécie de reconstituição no ligamento, que ele pega fragmentos, fragmentos da cartilagem e faz com células-tronco. E eu chequei, ele realmente faz isso. Só que isso demoraria 6 meses para se recuperar. E eu perguntei para 6 meses sem jogar daí? Sem jogar. E eu perguntei para essa importante pessoa do Grêmio. Ele disse assim, não está decidido, teria que ver se ele realmente vai precisar desse tratamento, alguma coisa assim, mas a posição do Grêmio é, se ele está lesionado e precisar fazer um tratamento, lesão faz parte do contrato,
cumpre o contrato aqui. O Grêmio banca 2 milhões e poucos por mês com o jogador aqui e não abre mão de ter ele. Ah, mas eu quero sair para fazer o tratamento e tal. Faz o tratamento aqui. O Grêmio assume a bronca. Se ele, de fato, na semana que vem, chegar em Barcelona e tiver que operar, o Grêmio vai dizer, tá bom, eu sabia desse risco, todo jogador pode, a nossa posição. E essa é a posição, eu estou falando assim, claro, posição institucional do Grêmio. Soares cumpre o contrato, lesionou. Vai chegar em Barcelona na semana que vem, independente do tratamento. Se for meio ano ou um ano, o Grêmio quer ele aqui e não abre mão disso. Não, tudo bem, ele até pode fazer o tratamento, quer dizer, aqui cumprindo o contrato, né? Não, sob contrato com o Grêmio. Ou seja, ele ficaria 6 meses fora, mas fica daí até o final de 24. O que não pode é ele ficar 6 meses fora e em janeiro se transferir para outro clube. Aí não dá, aí não é negócio pro Grêmio, né? Aí o Grêmio não é vai negócio pro Grêmio, né? Eu acho que aí que eu acho que entra o embrólio de uma negociação. Mas essa é a questão. Realmente está muito grave o negócio. É porque, vamos deixar bem claro, né? Tu não pode demitir um jogador lesionado. Mas aqui ele pode pedir, né? Não, vocês me liberam agora, eu vou fazer o tratamento e o ano que vem eu vejo onde é que eu vou jogar. A lesão dele não é bem... Tipo... A lesão dele está inviabilizando que ele joga. Eu te entendi, Cecília, mas não é uma lesão que ele já poderia alegar que ele já tinha antes. Dá para fazer um acordo, mas o que o Grêmio está dizendo... Sempre dá. O Grêmio está dizendo assim... não é, vamos que, a hipótese do Meneghetti, que ele chegue e diga para a direção do Grêmio assim, Grêmio, olha só, eu estou lesionado, vou ter que operar, é 6 meses de recuperação, faz o seguinte, tô só criando um cenário, rescinde agora, eu não vou jogar mesmo, só vou estar apto para 2024. O Grêmio diz, não, eu fico contigo. E tu fica até 24. 6 meses, claro. E cumpre o contrato, claro. 6 meses aqui, teu. Muito bem, Lucas, vamos falar de Ener Valencia. Até porque, Meneghetti, se tinha uma grande expectativa quando o Ener Valencia vai ter o seu nome registrado no BID e poderia estrear com a camiseta do Internacional. E a última documentação vinda da Turquia, vinda da Federação Turca de Futebol, chegou ontem e Ener Valencia está regularizado no BID. Tem tudo para fazer a sua estreia no jogo contra o Fluminense no próximo domingo, 4 horas da tarde, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ele tem trabalhado normalmente no CT Parque Gigante e deve estar com a delegação que viaja no sábado, início da tarde, para o Rio de Janeiro. E o técnico Mano Menezes, na entrevista que concedeu ontem para o Hernani Campelo, lá na Rádio Colorada e no Mundo Colorado, falou sobre essa possibilidade de estreia do Ener Valencia e sobre a utilização dele, o que passaria por uma mudança no esquema, quem sabe, atuando com 2 atacantes lá na frente. Um time pode ser armado de várias maneiras, eu falo sempre isso, mas o mais importante é saber como o time vai se comportar com os dois. Nós temos também, por trás desses dois, um jogador que tem sido o melhor jogador da equipe nesses tempos, que é o Patrick. Então já são 3, né? E só tem 11 vagas nesse negócio. No Fenerbahçe, o Jorge Jesus armou na reta final com 2 atacantes, mas também armou o time com 3 defensores atrás, que já muda bastante a estrutura da equipe, já era com 2 alas, né? Então, assim, são coisas que você precisa ver. Quando ele armou com 4, armou da maneira como ele armou o Flamengo, armou com 4-1-3-2, né? Então são coisas que você precisa levar em consideração, trabalhar para que funcione bem, aproveitar o mês para ir entrosando maneiras diferentes da equipe se comportar para uma ou para outra situação. Às vezes vai poder jogar os 2 juntos, às vezes vai poder jogar só um. O futebol é assim. Ribeiro Neto, a gente vai para o intervalo e o Lucas Dias conversa com todo mundo na live do YouTube. Vapo, não é assim? Não é assim que o Ribeiro Neto faz? Não é assim que o Ribeiro Neto faz? Vamos lá que eu tava com saudade de vocês. Vamos lá pro intervalo dos donos da bola aqui. 22 mil recalcadinhos da bola nos assistindo nesse momento. 24 mil pessoas nos assistindo. 2.200 likes. Pô, vamos lá. Vamos no like, senta o dedo no like aí e vamos lá, tá sério? Ó, Gabriel Pinheiro, sério, Gabriel Pinheiro. Igor Cardoso, fala Lucas, Portão é Inter, manda um recado pro meu amigo Marcelo Melo. Me diz onde tu tá que eu te busco, Marcelo. Valeu, abraço. Pô, Marcelo, onde é que tu tá, cara? Que o Igor vai te buscar aí, tá? José Silva, Soares da bola, é verdade. Quem mandou aqui também, Fúria Esporte Clube, salve Lucas Dias, salve Fúria Esporte Clube, que saudade que eu tava de ti, tá? Quem mandou aqui,
Rodrigo Gonçalves, Lucas, meteram a mão no Atlético ontem, é verdade. É verdade, o nosso Cap querido foi assaltado ontem. Daniel, Lucas, seu boneco. Um abraço, Daniel. Eduardo Santos, ô Lucas, quanto tempo que tu não faz o vapo? Pô, hoje que eu tô voltando aí, tava aí esse tempinho aí na Bahia, dando uma relaxadinha, só descansando na Bahia, só brincadeirinha. Fernando Neves, Lucas, no churrasco da Band, tu leva o espeto ou a coca? Cara, eu vou levar uma carne bem regada pro pessoal no churrasco da Band, tá? Bruno Lima, Lucas, tu é nosso, sou. Manda um salve pro pessoal, Júnior Canário. Manda um salve pro pessoal do Boteco do Canário de Lajeado. Salve, Boteco Canário de Lajeado, ligado sempre nos donos da bola. Manda um abraço pro André Castro. Meu irmãozão tá de aniversário hoje. Um beijo, muitas felicidades também, que tá na audiência do Donos da Bola aqui na TV Bandeirantes todo dia. Matheus Alarcon, Lucas, tu também é namoradinho do JB? JB não me dá mais moral, cara. Tinha uma fase assim que a gente tava firme ali no nosso relacionamento. Agora eu tô sem moral. João Guilherme Sparrenberger. Lucas, será que vão roubar o Inter contra o River que tem no Grêmio 18? Fechou? Valeu, Jefferson. Lucas, tua informação da Central Band do Esporte. O Internacional oficializou uma proposta por um primeiro volante, tá, Meneghetti? Se trata de Bruno Henrique, jogador de 33 anos que trabalhou com o técnico Mano Menezes em Palmeiras e Corinthians. Tinha um contrato no Al Ittihad da Arábia Saudita, onde foi um dos principais jogadores no título do Sauditão lá no Al Ittihad, na sua posição. O Internacional fez uma proposta pelo jogador de 33 anos que já está sem contrato lá na Arábia Saudita. A proposta ainda não teve uma resposta para o Internacional. O Cruzeiro, que tentou a negociação com o volante de 33 anos, já desistiu do negócio e Vasco e Fluminense surgiram como interessados. Mas o único clube que fez uma proposta e tem avançado nessas conversas foi o Internacional. Fala, Fabiano Baldasso. Pelo amor de Deus, gente, faz um mês que o único nome que a gente ouve falar de possibilidade da contratação de Inter é o Bruno Henrique, que não é mau jogador, foi bem no Palmeiras, no Corinthians, hoje tem 33 anos, só que ele é de uma função que agora nós não precisamos. Eu fiquei berrando que nem um maluco pelo camisa 5, pelo camisa 8, e ele pode fazer as duas, durante 6 meses. Agora eu tenho o Arangues, e eu tenho o Gabriel voltando, e eu tenho o Rômulo que está bem. Então, gente, pelo amor de Deus, nós vamos pagar 800 mil por mês para um jogador que não é o principal problema do Inter neste momento. Nós precisamos de um meia armador. Nós precisamos de 2 meias armadores de qualidade, um para jogar do lado do Alan Patrick e um para ser banco. Nós precisamos de mais um ponta de qualidade. Aí eu estou vendo o Inter focando todas as suas atenções num cara para fazer ou a 5 ou a 8, que agora não precisa mais, Meneghetti. É curioso, né? A gente sabe que o Inter pode vender o Johnny, mas mesmo assim o Inter tem, Ribeiro Neto, uma quantidade de jogadores para esse setor, para a primeira e segunda função. Eu lembro aqui, Campanharo, Arantes, Gabriel que está voltando, Depena, Baralhas, Matheus Dias. Cara, é quase um toque do Inter, né, para o volante, né? Volante. Cara, eu sublinho o que o Baldasso disse. E eu tenho algo que eu digo assim, cara, tu não tem muito dinheiro, tu tem pouco dinheiro, pega esse dinheiro que tu tem e tenta atingir o alvo certeiro. O Internacional contratou vários possíveis reforços, né? Contratou assim, ó, para cercar, né? Isso pode dar certo. Esquecemos do Rômulo ainda na nossa lista, né? Isso é. Rômulo. Baralhas, então, falou? Baralhas falou, tá. Então, tem vários... Cara, pega isso aí e a gente nunca sabe se vai dar certo, né? Mas aquele que tiver a menor chance de dar erro, sabe? Se vai contratar um meia, contrata o meia. Não adianta contratar 5 mais ou menos. Volante, contrata o volante. Não adianta ficar cercando com Campanharo, Baralha. Não, contrata o cara. E eu acho que é isso que está faltando para a dupla Grenal, sabe? Não adianta tu contratar bastante. Tu tem que contratar certo. Não, eu acho que seria um meio-campo muito forte com Gabriel, Bruno Henrique e Arangues. Uma arrancada, um meio-campo marcador, que é, para mim, a grande crítica que eu faço ao Inter do Mano Menezes, é que o Inter marca pouco. E quando o Inter marca, o Inter tem êxito, o Inter consegue bons resultados. Seria um meio-campo muito marcador esse, muito forte. Mas é que há um excesso de jogadores para a posição. Mas não é, gente. Vocês vão me matar. Ele não é melhor do que os que estão aqui, ele é 100 vezes melhor. Tem razão. Aí tu tem o Gabriel, e o Johnny e o Arangues. Aí tu pode ter o Gabriel, Bruno Henrique e o Arangues.
Pô, muda o time. Tu tem, olha só o que a gente tava falando, há 2 meses atrás, era o Inter fazer um tripé, Campanharo, Rômulo e Depena. E agora tu tem Gabriel, Arangues e pode ter o Bruno Henrique. Vocês não acham que é diferente? Vai faltar gente, vai voltar lugar pra esse time aí. Mas não é. Aí tu tem o Alan Patrick, tu tem o Wanderson, tu tem o Valência, eu tô com o Baldasso. Tu pode botar lá um ponteiro a mais, um meia a mais, tá tudo bem. Agora, voltando, o time do Inter é insuficiente. Quando tu bota uma peça boa, que é o caso do Bruno Henrique, que é bom jogador, tu melhora o time. JB. Para mim, eu lamento muito porque eu fiquei defendendo a direção do Internacional por muitos e muitos dias aqui nesse programa, porque ela fez 50% do caminho correto e os outros 50% não foram. Vou explicar. Era preciso liberar a folha, era preciso liberar aí os 15, 20 jogadores que foram liberados, vários jogadores que saíram, de fato tinham que sair, já tinham acabado o ciclo, mas a reposição não me decepcionou. Porque assim, se tu repõe, poxa vida, eu contratei um Cuejar, aí sim, aí tu tem um nível lá em cima. Só que assim, se tu fica... A gente vai chegar no final do ano e vai dizer, o Inter pagou 4 e alguma coisa pelo Baralhas, com um salário de quase 300 mil, estou dando números aproximados, não necessariamente é isso. Aí o Inter contrata o Rômulo, agora vai pagar 2.600 pelo Rômulo. O Rômulo acho que é um bom negócio. Não, pode ser bom negócio. Porque é jovem. Só que eu estou dizendo que o Inter gastou e não contratou o Cuejar. Sendo que eu queria o seguinte, libera, beleza, agora é o seguinte, não, vou trazer o Cuejar, tá aqui o Cuejar. Com o Ener Valencia foi isso, o Ener Valencia. Só que também tem Ener Valencia, Luiz Adriano, Alemão, Luca, tu tem uma lista de extensa de que tem um que te dá resultado. Eu queria ter 2 que fossem muito bons e o terceiro da base. Então essa para mim, essa reposição não foi a mais adequada, não foi como eu, JB, gostaria. Penso como Baldasso, precisava de um meia. Mas enfim, o Inter vai gastar todo o dinheiro que tem e não vai fazer um time tão melhor. Só que aí, só uma vírgula. O Bruno Henrique é melhor que tá aqui? Tá bom, ele é melhor. Só que aí quando entra um Arangues, e foi uma tese do Twitter que eu vi, peço desculpa porque eu não estou dando crédito, mas é boa do cara. Aí quando entra o Arangues, Meneghetti, a gente olha assim, nós estávamos mal acostumados, né? A gente estava adorando os volantes que estavam aqui, aí entra o Arangues, sobe a régua. Claro, é o Arangues. Só que o Arangues te resolve. Muito bem, vamos colocar aí o resultado da nossa enquete interativa? Vamos lá, Pedro Oliveira, Chiclé. O Inter contra o River Plate na Libertadores. É difícil, mas classifica. 1/3, 31%. Depende do primeiro jogo, 18%. E a alternativa mais votada não classifica, 51%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam na Rádio Bandeirantes FM 94.9. A gente volta às 7, 19 horas com o Donos da Bola, também na Rádio Bandeirantes. E aqui na TV... A gente volta amanhã ao meio-dia. Alô, boa tarde, Alexandre Mota. Boa tarde, Menega. Boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola. Esse fenômeno no YouTube e fenômeno na audiência televisiva também. Obrigado, Mota. Obrigado. A gente se esforça, viu? A gente se esforça e a gente faz o programa com muita satisfação e responsabilidade. Mas se não tiver talento, não dá certo. Todos vocês são extremamente talentosos. Falar em talento, Bruno Henrique... Espalha isso, tá? Espalha, deixa comigo. Inclusive pelos corredores aí, espalha bastante isso aí. Deixa comigo. Agora, Bruno Henrique jogou muito no meu time, hein? Jogou no Corinthians, né? Jogou muito, mas era mais jovem. Agora tá com 3.3, né? Já é outro jogador, mas tá bem lá no Al Ittihad. Vamos ver, eu acho que negociar com os árabes não é assim tão simples, viu, Mota? É verdade, não abre a mão de jeito nenhum, né? Agrega qualidade. Agora, num setor em que o Internacional já está um tanto lotado de jogadores, mas tem uma convicção no Beira-Rio que o Inter precisa de mais um volante. Talvez seja ele. Tá certo. Valeu, Mota. Grande programa.